começa a TV Revista de hoje com uma pergunta. Quem não deseja pagar apenas o que consome em casa? Seria ótimo, né? Mas nem sempre isso é possível. Como quem reside em prédios onde a água não é individualizada. Para resolver isso, os moradores devem solicitar à Embasa o desmembramento da instalação hidráulica, o que não é uma tarefa tão simples. Esse assunto é um dos temas do nosso quadro Consumo Legal de hoje. Elisângela mora com mais 2 pessoas. Nesse edifício de 4 andares tem apartamento com até 5 moradores. Para Elisângela, se a medição de água fosse individualizada, seria mais justo, já que o consumo dela é menor. Porque eu iria pagar só aquilo que eu gastei. Se eu gastasse mais, eu iria pagar mais. Se eu gastasse menos, eu iria pagar menos. O valor na conta de água do condomínio vem no mínimo R$ 350. Os moradores dizem que houve meses em que a conta dobrou de valor. Dona Miriam conta que a medição individualizada já foi solicitada à Embasa. Eu já estive na Embasa por 2 vezes e não consegui êxito. A primeira vez que eu estive lá, eles disseram que não estavam fazendo. Pela segunda vez, quando eu cheguei lá na empresa da Embasa, eles disseram que só iria até o 3º andar. Então, como eu moro, tem 4 andares, então eu fiquei fora. Essa especialista em direito civil afirma que nos casos em que os moradores e o síndico concordam com a individualização do consumo, é necessário que antes exista uma reunião de condomínio. O ideal é que seja feita uma assembleia para que tenha a assinatura de todos os condôminos, informando que estão anuindo com essa questão do desmembramento das contas de água, para que o síndico possa ir até a Embasa para poder averiguar como é que deve ser feito toda essa questão. E é importante ressaltar que os custos deverão ser repartidos por todos os condôminos. Pois é, morar junto e usufruir de um espaço em comum nem sempre é muito fácil. É bom saber que, apesar de todo condômino ter direitos sobre o condomínio, é importante lembrar de suas obrigações. E para falar sobre esses direitos e deveres dos condôminos, tema do nosso Consumo Legal de hoje, eu recebo aqui no estúdio o advogado Taurino Araújo. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Pamela. Bom, para a gente pegar essa deixa que a gente viu aí na nossa reportagem, para fazer esse desmembramento da conta de luz, primeiro tem que ter uma reunião e todos os membros do condomínio e o síndico tem que estar de acordo, não é isso? Como é que faz? Como é que funciona? Na verdade é o seguinte, Pamela, a convenção do condomínio, ela é chamada assim no direito de ato-regra. Por que ato-regra? Porque diferentemente de um contrato, qualquer pessoa que entrar no condomínio tem que respeitar as regras do condomínio. Então, assim, para nós falarmos para os nossos telespectadores de um modo assim mais amplo, o que é que acontece? Em primeiro lugar, é importante verificar o que diz a convenção do condomínio. Essa convenção ela também pode ser modificada pela vontade de 2/3 dos condôminos. E essa convenção também, ela vai dizer como é a questão do quórum para que a Assembleia possa deliberar. Uma recomendação que a gente sempre faz é o seguinte, é que se busque no condomínio o consenso. E consenso não é unanimidade, para que todas as partes envolvidas, elas fiquem mais ou menos contempladas. Essa questão do consumo individual de água, ela vai ser uma tendência no futuro. Cidades como São Paulo, por exemplo, já prevêem que os futuros imóveis tenham os hidrômetros individuais. Enquanto isso, o que é que acontece? Há questões de ordem econômica também e tecnológica a resolver, para que o condomínio possa alcançar esse patamar. Porque, por enquanto, a orientação que se tem é o seguinte, condomínio é um lugar para garantir sossego, segurança e salubridade aos moradores. Não é bem um lugar para você estar querendo, assim, economia como objetivo principal. Isso já é lei em alguns estados, né? Já faz parte da política de meio ambiente. No início da pergunta eu falei conta de luz, eu quis dizer conta de água, né? E isso, o que você está falando, já é lei em alguns estados. Né? É verdade. É uma tendência, agora observe a questão, haverá implementação no futuro, né? E é complicado também, como a nossa telespectadora falou, essas questões técnicas, né? É 3º andar, é 4º andar, ainda existe questões de ordem técnica. Então o direito... A economia é a matéria-prima do direito. E algumas coisas, mesmo juridicamente, elas são inviáveis do ponto de vista econômico. E ainda é bom lembrar que, mesmo você fazendo aquele desmembramento, durante alguns meses, a sua conta de luz acaba ainda vindo alta, né? Porque ela acaba acumulando a taxa do condomínio mais a conta de luz, né? É verdade.
Como é que a gente pode resolver isso? Por Aí de só o quantos tempo, meses? o tempo é o senhor da razão, né? Uhum. Porque só quero falar conta de luz, é conta de água, é conta gente. de água, mas de qualquer maneira é energia, né? Porque a energia principal Exato, que nos move é a terra, é a água nessa terra, planeta água, né? Vamos expandir então nosso assunto então para os deveres e os direitos dos condôminos. A gente sabe que dividir um mesmo espaço nem sempre é uma tarefa tão simples. Para isso estão aí as reuniões de condomínio, mas muita gente não vai e depois quer reclamar. Assim Pamela, vamos dividir isso aí em duas partes. Ó. Tem uma parte que é o condomínio, a maioria oprimindo um morador, né? Pelo fato dele ser diferente, alguma coisa assim, às vezes há uma pressão muito grande do condomínio em cima de um morador. Uma das coisas que eu primeiro falo é o seguinte, ó, a dívida de condomínio, se um condomínio está inadimplente, aquilo ali não é dívida pessoal. Logo, você não pode estar hostilizando seu vizinho por dever. Tem que buscar os mecanismos para cobrar. Porque eu já tive casos até de que houve indenização por dano moral. Ou seja, o condomínio cobrou, o débito era devido, existia, mas ele foi também obrigado a indenizar por comportamento inadequado, né, na cobrança, hostilizando o morador que estava em débito. Outra questão também que deve ser observada é o seguinte, a questão do indivíduo em relação ao grupo. Você morando num condomínio deve saber que existem regras. E essas regras têm que ser observadas. Se você vai fazer alguma coisa, tem que consultar com antecedência para poder evitar conflitos. Eu, por exemplo, em todos os condomínios que eu moro, trabalho, eu consulto para saber se, vou fazer tal coisa, pode, não pode, em que horário, qual seria o modo de fazer que causaria menos impacto à coletividade, né? Exatamente. Isso é uma coisa de compreensão, da vida moderna mesmo. Pois é, viver assim em sociedade é uma coisa difícil em todas as áreas. E quando a gente divide um mesmo condomínio, um mesmo prédio, eu acho que o que vale realmente é o diálogo, é a conversa, né? E é a boa convivência, porque todos moram ali e vão ter que se conviver diariamente. Animal é também morador de condomínio, você sabe disso, né? Muitas pessoas, elas não têm filhos, aí tem um gatinho, um cachorrinho, até um animal estranho, né? Isso aí também é uma questão que vai envolver muito bom senso, porque, por exemplo, tem vezes que o animal é o amiguinho do dono, mas ele já é grande, né? Aí até quando você conduz no elevador de serviço, tudo isso tem que envolver um bom senso, né? Esse já é assunto para o nosso próximo quadro, um próximo consumo legal aqui no TV Revista. Muito obrigada, tá, pelas suas informações. Boa tarde para você. E que sejamos felizes vivendo nos condomínios. É isso aí.